Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Boa noite, ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto e Vírgula, referente ao dia 6, melhor dito 5 de junho de 2024. Nesta edição, o nosso convidado é economista e também professor universitário, é o Dr. Carlos Rosado, com quem nós vamos conversar aproximadamente 60 minutos. O nosso muito boa noite, Dr. Carlos Rosado. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite para si e boa noite para os ouvintes também. Muito bem. Doutor, de algum tempo a esta parte, muitas questões fazem mexer a vida da economia das famílias, mas também do Estado. Como caracteriza a vida económica do país e das famílias como ponto de partida? Bom, enfim, lamentavelmente vivemos uma situação muito complicada, sobretudo a situação das famílias. Como sabemos, temos uma taxa de inflação muito elevada, já desde alguns anos, e não tem havido o correspondente aumento dos salários. E quando falo em salários, refiro-me fundamentalmente ao salário mínimo, por exemplo, que teve o último aumento em 2022 e, portanto, já estamos em 2024. E provavelmente, enfim, as famílias que vivem do salário mínimo são aquelas mais vulneráveis, não é? E o que nós vemos é que o salário mínimo é completamente insuficiente para garantir uma vida minimamente digna às pessoas. A ideia da criação do salário mínimo é mesmo essa, é garantir, fazer com que quem trabalha tenha uma remuneração mínima que lhe garante um mínimo de condições de vida. E, portanto, isso não acontece. Eu fiz contas ao salário mínimo desde 2003 até ao momento, não é? E cheguei à conclusão que quem ganha o salário mínimo hoje, em 2024, só compra 31% das coisas que o salário mínimo comprava em 2003. Portanto, temos uma perda de poder de compra da ordem dos 70%. Não estou a incluir agora o aumento salarial, portanto, o salário mínimo, o que está acordado aparentemente e que depende ainda daquilo da negociação com os patrões, é o salário mínimo, que agora... 70 mil kwanzas. 70 mil kwanzas, mas há aqui uma diferença, enfim, porque o salário mínimo até agora é fixado em função dos setores. O setor e o salário mais baixo é o da agricultura. E, portanto, aparentemente, agora o salário mínimo vai ser fixado em função da dimensão das empresas. Portanto, 70 mil para as grandes empresas e 50 mil para as microempresas. Sendo que o objetivo é que, no espaço máximo de 2 anos, o salário esteja nos 100 mil. E, portanto, eu também fiz as contas, isto quando muito recupera o poder de compra de 2017, não é? Portanto, as famílias vivem miseravelmente, é o que acontece. E pior do que isso, eu acho que agora nem só é o salário mínimo, são também uma classe média que estava a emergir e que vive com muitas dificuldades atualmente, não é? Por causa do aumento dos preços. Portanto, a inflação do INE, do Instituto Nacional de Estatística, dá 28%, mas ninguém acredita nessa inflação de 28%. Quando nós vamos ao supermercado, eu diria mesmo nos mercados informais, os valores da inflação, o aumento dos preços é muito superior àquilo que o Instituto Nacional de Estatística nos diz. Portanto, e tem outra coisa, que é o aumento dos preços, que é a inflação. A inflação é o aumento generalizado do nível geral de preços. O que está a acontecer, estes tais 28% que eu estou a dizer, é uma média. Porque o que acontece é que os preços estão a aumentar onde dói mais. O que é que eu quero dizer com isso? Qual é a classe? A inflação é medida um cabaz de compras que tem 12 classes de produtos. A classe que está a aumentar mais é a classe da saúde. A inflação na saúde já vai nos 35%,
no último ano. E, portanto, as pessoas não podem, quer dizer, não podem, as pessoas deixam de comprar medicamentos porque os medicamentos estão muito caros. Qual é a segunda classe onde os preços mais estão a aumentar? É na alimentação e bebidas não alcoólicas. Portanto, as pessoas também não podem deixar de comer. 30 e tal % também a inflação. E depois, a terceira é o vestuário e calçado. Portanto, a inflação os preços estão a aumentar onde dói mais, na saúde, na alimentação e também no vestuário e calçado. E depois também a inflação varia em função das províncias, não é? A inflação em Luanda já está nos 38%. Portanto, estes números são números verdadeiramente aterradores e que não têm correspondência no aumento dos salários. E, portanto, as pessoas vivem na indigência atualmente. Quer dizer, eu imagino, os únicos que não sofrem são os marimbondos, não é? E os governantes. Porque do resto toda a gente está a sofrer, repito, mesmo aquela classe emergente, aquela classe média, pessoas jovens, funcionários públicos, etc., que foram morar para as centralidades. Hoje têm que escolher entre vir trabalhar quase e comer, porque não têm transportes públicos para se deslocarem para o trabalho portanto, pouco sobra. Enfim, as pessoas hoje vivem para comer e pouco mais. Doutor Carlos Rosado, o salário mínimo nacional ser aprovado até ser implementado a 100%, no caso a 100 mil kwanzas, que relação poderá ter com a inflação? Será que a inflação também poderá subir em função do salário mínimo nacional que poderá ser adotado? Pois, eu não vejo razão para que haja aumentos dos preços em função do aumento do salário mínimo, porque é o seguinte, as empresas têm duas hipóteses que é ou aumentam os preços ou sacrificam as margens, no fundo o lucro, não é? E, portanto, não me parece que esta subida seja inflacionista, porque repara, há quanto tempo, eu já disse, desde 2022 não há aumentos do salário mínimo, entretanto os preços aumentaram. Portanto, não aumentaram os salários, pelo menos não aumentou o salário mínimo e os preços aumentaram. Portanto, nós não estamos a falar de aumentos, nós estamos a falar de atualizações de salários e estas atualizações muito abaixo da inflação. Portanto, não vejo razão para que haja um aumento dos preços em resultado do aumento do salário mínimo. Também não vejo razão para que o outro argumento diz, não, se aumentarem o salário mínimo, as empresas não podem pagar e vão fechar, etc. Eu acho que as empresas podem pagar. E é o seguinte, o que é preciso é uma melhor distribuição do rendimento em Angola. Nós, os economistas, fazemos uma coisa que é, vemos a riqueza que é criada no país e depois vemos como é que essa riqueza é distribuída, esse rendimento é distribuído pelas empresas ou pelos capitalistas, digamos assim, pelo capital, lucros, juros, etc. E depois também pelos trabalhadores. E o que é que acontece? Em Angola, só 25% do rendimento nacional é que vai para os trabalhadores. 25%. No Brasil é 45%. Portanto, nós podemos, nas atuais circunstâncias, podemos aumentar a parte dos trabalhadores sem inflação e sem rupturas na economia. O que nós precisamos é de uma melhor distribuição do rendimento. Eu não me parece que nós possamos chegar aos valores brasileiros ou às percentagens brasileiras num curto prazo, porque nós somos uma economia petrolífera. E o setor petrolífero é um setor capital intensivo, usa muito capital. E, portanto, é natural que a distribuição do rendimento aqui em Angola seja diferente do Brasil e que o capital tenha uma parte maior. Mas esta diferença é uma diferença abismal e, do meu ponto de vista, basta uma melhor distribuição de rendimento. Mas basta nós falarmos com as pessoas. As pessoas, por exemplo, do comércio ganham miseravelmente, não é? Os seguranças ganham miseravelmente. Os trabalhadores das bombas de gasolina ganham miseravelmente. E, portanto, as empresas, do meu ponto de vista, têm em si condições para aumentar os seus salários. E há outra razão, que é uma razão de sobrevivência das próprias empresas. Não há economia com salários de miséria.
E os salários que nós temos são salários de miséria. E, portanto, não há economia com salários de miséria. E, portanto, as próprias empresas vão fechar porque não vão ter procura, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. Doutor Rosado, como é que olha para o abalo que a economia angolana sofre desde 2014? Estamos a falar de há 10 anos. Quais são os fatores que estão por detrás dessa situação e como que o país pode sobressair ou sair-se dessa crise? Pois, a explicação oficial é que dizem não, nós estamos mal porque o preço do petróleo desceu. Não é? É isso que dizem. Agora, o problema não é esse, não é? Nós só sofremos quando o petróleo desce, porque nós não produzimos outras coisas para além do petróleo. Esse é que é o nosso problema. Esta dependência do petróleo, o petróleo representa 95% das exportações, o petróleo representa à volta de 60% das receitas públicas, o petróleo, pelas minhas contas, deverá representar aí uns 50%, direta e indiretamente 50% do PIB. Portanto, somos petróleo dependentes, não é? É isso que nós somos. Agora a questão é a seguinte: o facto de sermos dependentes do petróleo quer dizer o seguinte: nós não conseguimos produzir outros bens e serviços com um preço e com uma qualidade competitivas internacionalmente, senão petróleo. E isto acontece porquê? Porque a economia tem falta de competitividade. Nós não conseguimos produzir outros bens e serviços que tenham um preço e que tenham uma qualidade que sejam competitivas internacionalmente. Portanto, aí é que é o problema. O problema não é a dependência do petróleo, é um sintoma. A doença é a falta de competitividade da economia angolana. Como é que nós conseguimos fazer isso? Portanto, precisamos de produzir outras coisas. A gente, para produzir, precisa ter um bom ambiente de negócios. Quer dizer, as empresas precisam de ter condições, os empresários precisam de ter condições para investir e ganhar dinheiro com isso. E nós não temos essas condições, porque uma das razões, por exemplo, é a falta de infraestruturas. Dr. Carlos Rosado, há indicadores que apontam para o crescimento, o índice de crescimento e ou estabilidade da economia angolana? De acordo com os dados do Ministério das Finanças. Isso é a propaganda do governo. Não temos. Portanto, a economia está a crescer 3%, não é? O governo fez uma revisão em alta do crescimento da economia e dá 3%, mais ou menos. Ora, isso é o que cresce a população. E, portanto, imaginem em casa, não é? As pessoas são o casal, não é? Um casal. E depois têm um filho. E depois têm 2 filhos, e depois têm 3 filhos, mas têm o mesmo rendimento, eles vão viver pior, não é? Portanto, é o que está a acontecer com a economia angolana. Nós temos o mesmo rendimento, ou o crescimento do rendimento não compensa o crescimento da população. Quando o crescimento da economia é abaixo da população, o que acontece é que a população está a empobrecer. O governo vem com alguns argumentos, ainda agora no Economic Outlook, um fórum, uma conferência que fizeram, eles dizem assim, não, a economia não petrolífera está a crescer 5,8%. E, portanto, é a economia não petrolífera que cria empregos, enfim, etc. Enfim, é um argumento do governo, mas a verdade é que o que nós vemos, se esse crescimento se de facto se verificasse, e tenho algumas dúvidas, nós podíamos estar em presença de uma redução do desemprego. E a verdade é que nós não temos tido redução do desemprego. Só um exemplo concreto. Agora, no primeiro trimestre de 2024, a população ativa, isto é, disponível para trabalhar, isto é, as pessoas com mais de 15 anos disponíveis para trabalhar, aumentaram em 275 mil, qualquer coisa desse género. Dessas pessoas que entraram para o mercado de trabalho, imagina, só 75 mil é que arranjaram emprego. As outras todas ficaram no desemprego. Portanto, a nossa economia não está a crescer o suficiente, não é, para gerar empregos líquidos. Portanto, e por isso nós temos a taxa de desemprego está a 32,4%, mas temos o número maior de desempregados que nós tivemos desde sempre em Angola. Agora vamos ver, estes tais 5% que eu estava a dizer é este ano, não é?
E, portanto, vamos ver, mas o que nós sabemos do passado é que normalmente o governo exagera nas previsões de crescimento. E, portanto, quando chegamos ao fim do ano, nós temos taxas de crescimento menores do que aquelas que o governo diz. Enfim, vamos dar o benefício da dúvida, mas se a economia crescer 5,8% ou 5,9%, como o governo está a dizer, enfim, já é uma taxa de crescimento, eu diria que razoável, não é? Mas não o suficiente para tirar Angola da situação em que está. De que maneira é que a medida tornada público nesta segunda-feira, portanto, depois da reunião do Conselho de Ministros sobre a estratégia nacional com vista a reprimir e também prevenir os atos de corrupção, mas também, de acordo com o Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, de que criou-se também políticas que visam gerir os bens, os ativos recuperados para servir à sociedade. Até que ponto isso pode impactar a economia angolana? Bom, sabe que uma das coisas do ambiente de negócios é justamente a corrupção. A corrupção é um dos fatores que prejudica muito o ambiente de negócios. Ninguém gosta de investir num Estado corrupto, não é? Que tem que dar gasosa ao funcionário público para ter a licença, tem que dar gasosa ao funcionário do banco, enfim, ninguém gosta disso, não é? E, portanto, a corrupção é um cancro para Angola e para todas as economias onde ela existe. Nós, enfim, sendo intelectualmente honestos, não é? Nós temos que reconhecer que o Presidente João Lourenço fez alguma coisa relativamente ao combate à corrupção. Nunca se falou tanto no combate à corrupção como na época do Presidente João Lourenço. Agora, do meu ponto de vista, e depois havia uma coisa que se acusava, que era a seletividade. Eu acho que essa seletividade existe, não é? Eu, no princípio, achei normal que o Presidente João Lourenço, que as primeiras pessoas apanhadas no combate à corrupção fosse a elite que girava em torno do Presidente José Eduardo Santos, e nomeadamente os filhos, não é? Achei isso perfeitamente normal. Agora, o que nós vemos é que não existe, quer dizer, tirando isso, não existe combate à corrupção, ou existem muito pouco. Os bens que foram apreendidos, sabe que dizem que são ativos, não é? Mas provavelmente são mais passivos do que ativos, não é? Quer dizer, os bens, enfim, tirando obviamente o dinheiro e mais uma coisa ou outra, os bens que foram recuperados estão a dar mais prejuízo ao Estado do que efetivamente benefício, não é? E, portanto, tenho muitas dúvidas sobre isso. Agora, é sem dúvida nenhuma, até é bom que isso aconteça, não é? Que haja um programa de combate à corrupção e o programa, no fundo, está bem feito, não é? Aliás, não seria de esperar outra coisa. O que é que nós precisamos de fazer para a corrupção? Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é evitar que a corrupção exista. E, portanto, o que é que o Governo está a fazer, ou diz que vai fazer, vai prevenir a corrupção. Mas existe sempre corrupção. E, portanto, o que é preciso fazer? É preciso que nós saibamos detectar a corrupção. O programa também prevê a detecção da corrupção. E quando essa detecção for feita, é preciso depois, digamos assim, castigar os corruptos. Isto também está previsto no programa. Portanto, o programa é perfeito, não é? Mas se eu for à internet, posso fazer um programa igual àquele que está a ser feito agora pelo Governo. Eu tenho uma ideia sobre isso que é diferente. Sem prejuízo enfim, eu não conheço em detalhe o programa. Agora, quem é que vai... dos protagonistas principais do combate à corrupção, quem é? É o PGR, não é? A Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República está dependente de quem? Do Presidente da República. Do meu ponto de vista, o que nós devíamos de fazer era ressuscitar. Quer dizer, não é ressuscitar, é nascer, porque ela nunca existiu. A alta autoridade contra a corrupção. Em que tivesse uma figura independente, não é? Não dependente do Presidente da República, não é? Que fosse combater a corrupção. Porque estes combates, quer dizer, o que nós temos é a versão do Governo, que é igual à versão da PGR, e, portanto, é tudo o mesmo, não é? Nós precisamos de uma autoridade independente para combater a corrupção. Muito o que nos dizem é que a corrupção está a regressar como no tempo do Presidente José Eduardo Santos. O Presidente José Eduardo Santos não era a pessoa ideal para combater os corruptos, porque os corruptos
giravam à volta do presidente José Eduardo Santos. E agora os corruptos giram outra vez à volta do presidente João Lourenço. Portanto, pessoas dependentes do presidente João Lourenço não são as melhores pessoas para combater a corrupção. Portanto, o que eu defendo era, e isto aparentemente não está previsto, porque existe uma lei não sei se é alto comissário, se é alta autoridade, mas é isso que eu acho que nós precisávamos, de uma pessoa acima de qualquer suspeita, independente, que fosse de facto e que assumisse as rédeas do combate à corrupção. Há também esta cláusula no comunicado tornado público pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, do Presidente da República, de que haverá envolvimento de setores da sociedade civil. Qual será o papel, o que é que se pode esperar da intervenção de atores da sociedade civil neste processo? Pois, quer dizer, repara, a sociedade civil tem tido uma intervenção tremenda, nomeadamente, por exemplo, a comunicação social. Portanto, todos os dias, ou quase todos os dias, saem denúncias na comunicação social sobre casos de corrupção. E, portanto, nós não vemos, quando estão em causa pessoas ligadas ao Presidente da República, nós não vemos qualquer atuação. Nós não vemos. E, portanto, a sociedade civil pode agir como? Denunciando. Denúncias não faltam sobre corrupção em Angola. O que falta, e inclusivamente denúncias envolvendo mesmo os tribunais, não é? O Presidente do Tribunal Supremo tem estado a ser acusado, tem vindo acusações muito graves sobre o Presidente do Tribunal Supremo na comunicação social. Eu não estou a dizer que é ou que não é, simplesmente estou a dizer, mas depois quem é que investiga o Presidente do Tribunal Supremo? Não sei se é a Procuradoria, e a Procuradoria depende do Presidente da República. No combate à corrupção, há aqui o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o julgamento de Zeno, do filho do antigo presidente. E até hoje ninguém fez nada. O senhor, eu não estou a dizer que não seja culpado, não estou a dizer as pessoas que cometem têm que ser julgadas, mas as pessoas que cometem têm que ter direito a um julgamento justo. E o que ficou provado pelo Tribunal Constitucional, que não é objeto de recurso, foi que o julgamento foi injusto. Nomeadamente, não ouviram o antigo Presidente da República, que poderia fazer toda a diferença. E, portanto, quer dizer, não sei, enfim, que confiança é que nós podemos ter neste sistema? Porque combater a corrupção envolve os tribunais. Os tribunais não são independentes. A PGR sabe-se que não é independente porque depende diretamente do Presidente da República. Mas os outros tribunais, que deviam de ser independentes, também têm casos. Esta questão uma decisão também do Tribunal Constitucional que considerou inconstitucional a atribuição de 10% dos ativos aos tribunais. Mas disse, não, aquilo que passou. Já não vale. Só daqui para a frente é que não se pode distribuir 10% dos ativos aos tribunais. Ora, os tribunais que julgam os corruptos têm um interesse em condenar os corruptos porque eles ficam com 10% dos ativos que provêm da corrupção. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, enfim, acho que é positivo haver digamos assim, este plano, o plano está bem concebido, o plano está etc. Mas nós sabemos que o combate à corrupção passa por outras coisas e, repito, do meu ponto de vista, devíamos de ressuscitar. Eu repito, também nunca nasceu, nós nunca tivemos uma alta autoridade para o combate à corrupção, mas ela existe na lei e, portanto, vamos ativar essa autoridade, uma figura independente, acima de qualquer suspeita, que possa fazer um verdadeiro combate à corrupção. Repito, qualquer pessoa intelectualmente honesta tem que reconhecer que desde que no mandato do Presidente João Lourenço houve progressos no combate à corrupção, naturalmente. Muito bem. A esse respeito, de acordo com o documento tornado público anunciado pelo Ministro de Estado, Adão de Almeida, faz referência de um período de 2014 a 2027. Será esta medida uma nova forma de imprimir dinâmica no processo do combate à corrupção?
Pois, enfim, eu imagino que sim, e temos que naturalmente sempre dar o benefício da dúvida, não é? Nós não podemos esquecer o que é que foi o combate à corrupção até agora, e sobretudo há o seguinte, há pessoas, tal como no tempo do Presidente José Eduardo dos Santos, havia muitas denúncias naquela altura, e essas denúncias foram completamente ignoradas, porque envolviam pessoas próximas do Presidente José Eduardo dos Santos. Agora, nós temos a mesma coisa, temos denúncias de corrupção de pessoas próximas do Presidente João Lourenço, e essas denúncias não são atendidas, essas denúncias não são investigadas, a maior parte delas até são desvalorizadas por quem combate a corrupção, não é? E, portanto, a comunicação social, e repito, se querem o envolvimento da sociedade civil, o porta-voz da sociedade civil, supostamente, é a comunicação social, e o que nós vemos é que as denúncias não são investigadas, ou aparentemente não são investigadas. Se isso agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio daqui anda, o programa é Ponto e Vírgula. O nosso convidado é o economista e também docente universitário Carlos Rosado. Disse na sua nota introdutória de que o problema da Angola tem a ver com a petrodependência. Face a isso, não registra algum crescimento, algum investimento noutros setores, como no caso da agricultura e noutros que não sejam de petróleo, no âmbito da diversificação da economia? Pois, enfim, eu sou economista, eu gosto muito de números, não é? E, portanto, neste caso temos que olhar para os números, e os números não revelam propriamente uma diversificação da economia. Por isso é que dizem que o petróleo desceu em 2014 e nós estamos na situação em que nós estamos. E porquê? Porque nós não temos alternativa ao petróleo. Há algumas coisas. Eu, por exemplo, defendo que a diversificação da economia pode ser feita mesmo dentro dos recursos naturais. Porque é o seguinte, Angola produz petróleo, é petrodependente, eu estou aqui a juntar petróleo e gás, não é? Mas os diamantes não valem nada na economia. Os diamantes valem 1 ou 2% da economia. Os diamantes valem menos de 1% das receitas do Estado. Os diamantes empregam relativamente pouca gente. Contribuem pouco para as receitas do Estado e, portanto, contribuem pouco para a economia. Eu às vezes digo isso e as pessoas das Lundas ficam zangadas, dizem, mas é isso, é o que os números dizem. Portanto, nós temos petróleo e é possível. Por exemplo, o Ministro dos Petróleos e dos Recursos Minerais fala muito de que estamos a começar a produzir ouro, que estamos a começar a desenvolver as rochas ornamentais, que vamos produzir cobre, que vamos produzir ferro, que vamos fazer essas coisas todas. Eu não estou a dizer que não. Agora, se eu olhar para a balança de pagamentos, não é? Eu não vejo nada disso, porque se nós produzimos ouro, nós não consumimos ouro, aqui exportamos, não é? Isto devia de aparecer na balança de pagamentos. Se nós exportamos madeira, não é? Também devia de aparecer na balança de pagamentos. E, portanto, isto não está a acontecer. E, portanto, e mais do que isso, quanto à agricultura, é o seguinte, eu vou às compras, eu faço compras, e ultimamente nós vamos às compras e não temos produtos. Eu ando atrás de feijão verde há não sei quantos dias, não consigo encontrar. Às vezes vamos, não tem batata no supermercado, às vezes vamos, não tem tomate, portanto faltam coisas nos supermercados. E, portanto, isto não diz bem com o aumento da produção, não é? Isto não joga com o aumento da produção. Agora, é uma coisa que o Governo tem insistido nesse erro. O que é que o Governo faz? O Governo diz, não, eu vou proteger a produção nacional. E como vou proteger a produção nacional, o que é que o Governo faz? Dificulta as importações, não dá licenças para a importação. Isto faz com que a oferta diminua, não é? Porque se nós importamos menos, não temos tantos produtos disponíveis. Mas o Governo faz isso com boa intenção. Qual é a intenção? É que a produção nacional cresça, não é? Eu estou a proteger a produção nacional. E o que é que nós vemos no fim? É que a produção nacional não cresce. Ou pelo menos não cresce à velocidade que devia de crescer. E qual é o resultado? É que baixa a oferta. E baixando a oferta, o que é que acontece? Aumentam os preços. Não sou eu que estou a dizer, diz o governador do Banco Nacional de Angola. Portanto, isto não cola com a outra parte do governo, que diz que a produção nacional está a aumentar. O governador do Banco Nacional de Angola diz que os preços estão a aumentar porque não temos importações, seja porque o governo dificulta, seja porque não temos dólares, e portanto não temos importações. E a produção nacional não está a responder
à quebra das importações. Qual é o resultado? Aumento do preço. Doutor, o petróleo angolano não é vendido em dólar e o dólar não se reverte para as contas do Estado? Claro que reverte, mas há aqui uma coisa, as pessoas não têm muita ideia, por isso é que eu gosto muito de números. É o seguinte, em 2014, Angola produzia à volta de 1.700.000, 1.800.000 barris por dia. Quantos é que nós éramos naquela altura, em 2014? Éramos à volta de 25 milhões, ok? Agora, estamos a produzir quanto de petróleo? 1.100.000 barris, mais ou menos, não é? Quantos é que nós somos? 35 milhões. Portanto, quer dizer, nós somos muito mais e produzimos muito menos. Portanto, o dinheiro do petróleo, não é? Já não chega. Por isso é que nós tínhamos aquela banga toda no 2008, 2009, 2011, 2012, o câmbio de 100. Tudo isto foi-se e nem vamos ter de novo. Porque tudo isto era por causa do petróleo. Produzíamos 1 milhão, nós chegamos a produzir 1.900.000 barris. Não sei se foi em 2008, 2009, qualquer coisa. Mas éramos meia dúzia de pessoas. Agora, a população aumenta. A produção de petróleo diminui, mesmo que o preço aumenta, nós temos menos receitas, temos menos dólares. E é esse é que é a causa, está a perceber? Não é outra, nós não temos dólares e, portanto, não pensem que nós só vamos ter mais dólares se nós conseguimos exportar outros produtos. Se produzimos, agora, os diamantes, há aqui um investimento grande numa nova mina que eventualmente vai produzir mais do que a toca. Mas, quer dizer, mesmo que produza mais, as nossas receitas de diamante são 1.000 e tal milhões de dólares. Mesmo que venha um novo catoca, nós vamos produzir que é 1 milhão, 1.800, 1.900 milhões. Não é, nós temos que produzir muito mais coisas e em grande quantidade para ou substituirmos as importações e até exportarmos. E repito, é óbvio que o processo de diversificação é um processo lento. Eu costumo dizer, se a diversificação correr bem, vai demorar muito tempo. E, portanto, não é uma coisa, eu admito e dou esse benefício da dúvida, que ainda não estamos a ver, mas que há aí muitos mais investimentos que daqui a 2, 3, 4 anos começam a fazer o seu efeito. Enquanto for... Mas esta informação não está disponível, eu não posso... Enfim, repito, posso dar o benefício da dúvida, mas o que nós estamos a ver agora não é a diversificação da economia, porque o aumento dos preços revela exatamente que a produção nacional não está a dar a resposta que o governo esperava que a produção desse. E o que é que acontece? Aconteceu em 2017, aconteceu em 2022 e provavelmente vai acontecer em 2027. Sabe o que é? Chega os anos das eleições, a inflação está muito alta, não é? E o que é que o governo faz por causa das eleições? Abre as fronteiras, importa uma data de produtos, não é? Para fazer com que a inflação baixe. Isto é, deita abaixo a sua própria política, porque a política do governo assenta na proteção da produção nacional. Mas em ano de eleições, o governo esquece completamente essa proteção da produção nacional e desata a fazer importações do estrangeiro. Portanto, com esta política, dificilmente nós vamos para adiante. Muito bem. Dr. Carlos Rosados, como descreve o desenvolvimento versus o índice do capital humano no nosso país? Pois, esse é outro problema. Nós aqui estávamos a dizer, e falei-lhe o petróleo e que não produzimos mais nada, mas isto são pouca coisa. O grande problema de Angola é a educação e é a saúde também. Esses sim são os problemas de Angola, em particular a educação. Não há pessoa nenhuma que diga... Nós temos países ricos em recursos naturais que são pobres, a maioria deles, nós, africanos, por isso, sobretudo, e depois temos países ricos que não têm recursos naturais, não é? E qual é que é a diferença? É a educação. Na educação é que está a diferença. Desse ponto de vista, há um indicador que é calculado pelo Banco Mundial e que se chama Índice de Capital Humano. O que é que o Índice de Capital Humano mede? Diz-nos qual é o potencial de uma criança que nasce hoje, o potencial que essa criança vai ter quando chegar aos 18 anos. Os últimos dados para a Angola revelam o seguinte, é que uma criança angolana, quando chegar aos 18 anos, vai ter apenas 36% das suas capacidades máximas. 36%. Por exemplo, em Singapura, é à volta de 90%, se não estou enganado. Portanto, não há nenhum país em que as crianças todas atinjam o seu potencial. Isso não existe.
E porquê? Este índice tem como base o quê? Tem como base indicadores de saúde e indicadores de educação. E, portanto, nós em todos eles estamos muito mal. E, portanto, é essa a razão pela qual o nosso índice de capital humano é tão baixo. E mais do que isso, não é só baixo. Nós, se compararmos com a África subsaariana, onde nós estamos incluídos, o nosso índice é dos mais baixos. O índice de Angola é mais baixo do que a média da África subsaariana. Pior do que isso, se nós compararmos o índice de capital humano de Angola com o dos países de baixo rendimento, o nosso índice também é abaixo da média destes países, estamos a dizer países de baixo rendimento, dos países pobres, ok? E, portanto, esse é um problema muito grave. E se nós olharmos para, a semana passada, foram apresentadas as perspectivas económicas da África subsaariana pelo Fundo Monetário Internacional. E o que o Fundo Monetário Internacional vê, e o que o Fundo vê, é o que eu vejo, o que eu venho alertando sempre, é que o investimento na educação está a diminuir. Qualquer coisa do género. Nós aqui há anos gastávamos 3, não sei quantos % de despesas. Não, neste caso é do PIB mesmo, do PIB. E hoje gastamos 2, pouco %. Portanto, eu não estou a dizer que nós gastamos menos em educação, não. Eu estou a dizer é que o esforço que nós fazemos para a educação é inferior àquilo que era anteriormente. No caso da saúde, aí nota-se um aumento do investimento na saúde. Mas, mais uma vez, o investimento na saúde está a ser mal feito. O governo está... Quer dizer, os investimentos que são feitos na saúde é para encher o olho, é para impressionar os eleitores. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer hospitais grandes, não é? Muito grandes. Nós temos aqui o hospital do Cardeal do Nascimento, não é? Segundo o Novo Jornal, não tem dinheiro, não é? Quer dizer, o que é que nos adianta fazer grandes hospitais se nós temos os equipamentos e não temos pessoas para funcionarem com os equipamentos? Se os hospitais não têm dinheiro, o Estado não dá dinheiro a esses hospitais para fazerem manutenção. Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal, e o que está mal são as prioridades. E, portanto, não há... Se nós considerarmos as despesas com educação e saúde em função do Orçamento Geral do Estado, nós temos nos dois casos despesas entre os 5% e os 6% do total do orçamento. A recomendação internacional é que cada país gaste 20% do seu orçamento em educação. Nós estamos a gastar à volta de 6%. Portanto, o nosso esforço tem que triplicar. Na saúde, mais ou menos a mesma coisa. As recomendações internacionais dizem que nós devemos gastar 15% do orçamento na saúde. Nós estamos a gastar quanto? À volta de 5%. Também temos que triplicar o esforço. E, portanto, estes dados estão disponíveis para quem os quiser consultar. E, portanto, enfim, havia aquela música que dizia que está a falar, está a fazer. E aqui está a falar, não está a fazer, porque o discurso oficial é que estamos a investir na educação, que estamos a investir na saúde, mas a verdade dos números é a oposta. O investimento na educação e na saúde é muito baixo, mas mesmo que tenha aumentado, esse investimento está a níveis muito baixos para aquilo que o governo precisa. E isso é muito importante. Também para outro aspecto, que é o aspecto que se fala muito também, que é o dividendo demográfico, não é? As pessoas dizem, nós temos uma população muito jovem, não é? A nossa população, 50%, tem menos de 18 anos. E, portanto, isto qualquer país adoraria ter. Na Europa e nos Estados Unidos, a população é muito velha, não é? E há cada vez mais velhos e cada vez menos jovens. O que nós temos aqui é um aumento da população jovem. E quando isso acontece, se esta população trabalhar, não é? Chama-se o dividendo demográfico. Todos os aspectos positivos que isso pode ter. A entrada de população Mas o que é que nós acontecemos? Eu já disse há pouco, por causa do desemprego. No primeiro trimestre entraram no mercado de trabalho à volta de quase 300 mil pessoas. E dessas 300 mil pessoas, menos de 100 mil conseguiram um emprego. Portanto, nós temos a demografia a nosso favor, mas depois nós não estamos a criar os empregos que são necessários para essa população. E mais do que isso,
Tem a questão do índice de capital humano também, não é? Que é essa população e o dividendo demográfico só será convenientemente aproveitado se essa população for educada. Porque aquilo que nós produzimos depende do nosso nível de educação. Um operário sem instrução nenhuma tem uma produtividade muito mais baixa do que o mesmo operário com formação profissional. E, portanto, temos esse problema, quer dizer, nós temos uma população em crescimento e infelizmente as pessoas que estão a entrar para o mercado de trabalho, como a educação é má, não têm, digamos assim, as qualificações de que a economia precisa. No princípio dizia que é preciso reconhecer que o Presidente João Lourenço está a fazer muito investimento, está a ser feito muito investimento nesta altura que poderá dar resultados nos próximos tempos, mas agora diz que está-se a investir muito nos hospitais terciários, se não estou em erro, e não nos primários. Não acha que são questão, o próprio Presidente da República, João Lourenço, disse recentemente que está-se a construir hospitais de grande nível, mas também aos primários estão a ser inaugurados por outros dirigentes do governo angolano. Muito recentemente, ou de acordo com dados publicados no jornal de que o senhor foi diretor, aponta que o processo do censo geral vai consumir mais de 33 mil milhões de kwanzas, com uma diferença abismal do censo de 2014, que ronda por aí 19 mil milhões de kwanzas. Que leitura pode fazer desses? Pois, enfim, eu relativamente à questão dos investimentos que estão a ser feitos, eu não posso dizer que há muito investimento, porque isso não corresponde à realidade. Nós não temos estatísticas de investimento, não dispomos delas. O que acontece muitas vezes é que, quando há eleições, o investimento público aumenta, mas o que nós estamos a ver é que o Estado tem pouco dinheiro, relativamente pouco dinheiro para investir. E, portanto, o investimento estrangeiro também praticamente não existe em Angola. O ano passado foram 100 e poucos milhões de dólares, 200 e poucos milhões de dólares, o que é muito pouco para aquilo que se precisa. Relativamente à questão dos hospitais, é o seguinte, eu não sou especialista em saúde, não é? Nem sequer em economia de saúde. Eu estou a dizer aquilo que os médicos dizem, não é? E sobre as prioridades, têm vindo números a público, por exemplo, que dizem que nós continuamos a investir na Covid, não é? A Covid já não existe, a Covid nem passou por Angola sequer, não é? E não foi por Angola, não passou por África. E nós gastamos muito dinheiro na Covid, que se calhar teria sido gasto, tinha tido melhor destino do que a Covid. E, portanto, o que os especialistas dizem é isso, que é... Mas o investimento no setor primário vão além da saúde propriamente dita, não é? Não é, por exemplo, o saneamento, não é? Qual é o nosso principal problema? É a malária. A malária não se combate só com medicamentos, não é? Aliás, o combate à corrupção não tem uma coisa que é a prevenção, não é? O governo devia de usar o plano do combate à corrupção para a saúde. E qual é a grande questão da saúde? É prevenir, não é? A grande questão da saúde é prevenir. E, portanto, o que nós vemos é que nos cuidados primários, enfim, o governo diz que está a investir, quem sou eu para dizer que não está a investir, mas a verdade é que esses investimentos não se notam. Os médicos dizem que estes hospitais novos estão cheios de pessoas, porque as populações vão para esses hospitais, porque ouvem na televisão, porque ouvem essas coisas, vão para esses hospitais e isso prejudica segundo, enfim, eu repito, eu não sou especialista, o Presidente pode dizer o que disser, mas isso é o que dizem os especialistas, que há uma inversão de prioridade. E eu acho que sei porque é que isto acontece. É porque os hospitais grandes custam muito dinheiro. Envolvem muito dinheiro. Quem constrói os hospitais está muito interessado em vender esses hospitais ao governo. E o governo está a comprar esses hospitais. Porque estes hospitais, estes centros de saúde e tal, custam 5 mil ou 10 mil dólares. Ninguém quer saber deles.
É o que parece, é o que dizem os especialistas em saúde, é o que sugerem os números que nós temos, nomeadamente das mortes por malária e por outras doenças. Nós não vemos grandes progressos nessa matéria. Muito recentemente, o Sr. Carlos Rosados defendeu que o poder político em Angola pudesse, se registrasse alguma transição de militares para civis. Que argumento de razão sobre esta afirmação? Pois eu acho que esta afirmação eu acho que é evidente, não é? Os militares tiveram e desempenharam um papel fundamental na luta de libertação. E é o seguinte, não foi em África apenas, não foi em Angola apenas, em toda a África. Fizeram um papel fabuloso, sacrificaram a sua juventude, todas essas coisas. Mas depois também temos que reconhecer que estas pessoas não souberam gerir o país, ou não souberam gerir os países, não é? Enfim, nós em Angola tivemos guerra, uma guerra fratricida durante muito tempo, etc. Mas a situação, quer dizer, nós até agora fomos basicamente governados por militares, não é? Os militares sempre tiveram um papel preponderante na governação e nas presidências, etc. E, portanto, é essa a razão pela qual eu estou a dizer. Como não funcionou, nós já estamos em paz desde 2002, portanto, paz de 22 anos, não é? Eu não estou a dizer que tínhamos que ter uma Angola como a Suíça, mas seguramente que tínhamos que ter uma Angola muito melhor do que aquela que temos. E, portanto, como fomos governados basicamente por militares ou sob forte influência dos militares, não é? Quem é que é rico em Angola? São os políticos e os militares, não é? E muitos dos políticos são militares. E, portanto, o que nós vemos é que as pessoas, os nossos governantes, eles enriqueceram eles próprios, não é? E o país está com muitas dificuldades. E, portanto, é essa a razão pela qual digo, porque os indicadores que nós temos sugerem que não houve uma boa governação. E, portanto, como essa governação tem sido ou dominada ou influenciada pelos militares, eu acho que chegou a vez dos civis. À margem daquela conferência, quando o economista fez essa afirmação, o general Eugênio Lopes Carneiro reagiu dizendo que os civis é que traçam as políticas da economia e outras estratégias do país. Quer comentar esta afirmação? Que os civis também participam vindo com todo o respeito que tenho e a amizade que tenho pelo general Eugênio Carneiro, nem esperaria que ele dissesse outra coisa, mas eu não sei se o general Eugênio enfim, não sei se já não é militar, é político, ele é uma das pessoas que traçou as políticas. A reconstrução do país foi liderada pela Casa Militar, não é? Se nos bem recordamos de todas estas coisas. O país é governado pelos serviços secretos, não é? Pela segurança do Estado, não é? Tudo isto são militares e, portanto, eu, enfim, mantenho essa afirmação. Não tenho nada, obviamente, contra os militares. Mais do que isso, o que nos interessa a nós é que as pessoas saibam governar. Agora, se são militares ou se não são militares, isso é ao menos. O que eu estou a dizer, e é só isso que eu digo, é que os militares desempenharam um papel fundamental na libertação do país, porque conseguiram a libertação. Agora, não estão a conseguir a independência económica. Isso também é facto. Nós não estão a conseguir a independência económica. Portanto, se os militares não estão a ser capazes de atingir a independência económica, que sejam os civis a tentar e a fazê-lo. É indesmentível a influência dos militares em Angola. É completamente indesmentível. Nós vemos, repito, quem é rico em Angola ou é militar ou é político. Mas a assunção do poder no país passa pela observação daquilo que está estatuído na Constituição, que é a participação do processo eleitoral. Que mecanismos é que a classe civil poderia criar para poder assumir o poder político no nosso país, para gerir da forma que pensa diferente? Portanto, o que eu entendo é que existe uma enorme influência dos militares
e existe uma enorme influência dos serviços de segurança no país. Enfim, eu sou economista, não sou sequer analista político, como cidadão interessa-me essas coisas, mas eu acho que é por demais evidente a influência que essas pessoas têm nos destinos do país e, portanto, essa é a razão pela qual eu digo isso. Enfim, eu repito, eu não sou analista político, mas, portanto, para mim é evidente a influência dos militares basta ver nas eleições, não é? Nós vimos nas eleições, nós vivemos num Estado securitário. É o seguinte, basta olhar para o orçamento, esta influência dos militares, eu posso vê-la no orçamento. O general Higino diz, não, quem traça as políticas são os civis. Formalmente, provavelmente é assim. Mas vamos olhar para o orçamento. O que é que nós temos no orçamento? Nós gastamos mais em defesa e segurança do que gastamos em educação e saúde juntas. A própria Ministra das Finanças já se queixou que aprovam o orçamento e que depois alguém vai por trás e consegue verbas que não estão consagradas no orçamento. Isto é para quem? Para a Polícia e para as Forças Armadas. Portanto, sistematicamente, o que acontece? Eu vou dar um exemplo concreto. O Orçamento de Estado para 2023. Sabe o que é que aconteceu? Houve cortes em todo o orçamento. Estamos todos recordados de que quando o Dr. Massano foi para Ministro de Estado e da Coordenação Económica, fez uma conferência de imprensa a dizer que eram precisas ser adotadas medidas de emergência face ao caminho que o país estava a tomar. Toda a gente se lembra disso. E foram decididos, nesta altura, uma série de cortes. Onde é que cortaram? Na educação e na saúde. Nas Forças Armadas, estavam para gastar 100, gastaram 120. No caso da educação e saúde, estavam para gastar 100, gastaram 60 ou 70. Portanto, isto é o quê? Eu não preciso não estou a dizer que formalmente a Ministra das Finanças é militar. Não é militar, que a gente saiba. Vera Naves de Sousa é civil, economista, como eu. Agora, a verdade é a seguinte, ela própria diz que o orçamento é aprovado, mas depois há uma série de créditos adicionais para a Polícia e para as Forças Armadas e que não há para a saúde e para a educação. Pergunto, quem é que manda? Não sei, formalmente são os civis, mas na prática são os militares, creio eu. Nosso muito obrigado, Dr. Carlos Rosado, por essa grande entrevista e queremos contar consigo nos próximos momentos da Rádio Correio da Quianda. Muito obrigado, boa noite para si, Queiroz, e boa noite também para os ouvintes. É sempre um prazer falar para a vossa audiência. Nosso muito obrigado. A coordenação foi de Mário Silva. A todos, o nosso muito boa noite. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.